Porto de Honra. Uma hora de grandes conversas na Rádio Festival, com a jornalista Alexandra Pereira. Em 2017, no centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, o país não só recebe a visita do Papa Francisco, como apresenta ao mundo o filme Fé. Um projeto arrojado que nasceu no Porto pela mão da Imaginil, que pretende perpetuar na tela e em forma de animação a história dos pastorinhos de Fátima. Para conhecer melhor hoje, em Porto de Honra, à conversa connosco vai estar Rui Pedro Oliveira, produtor executivo e presidente da Imaginil. Boa tarde, sejam bem-vindos. Porto de Honra. Boa tarde, Rui Pedro. Muito obrigada por estar hoje aqui connosco. Pela simpatia de ter convidado. Para nos falar de um projeto que imagino que lhe seja muito querido. Rui Pedro, a fé pode ter muitas formas por esse mundo fora, mas de uma maneira ou de outra, todos temos a nossa fé. Sim, isso é verdade. Eu neste momento até tenho uma fé adicional, que é de ter um projeto declaradamente ambicioso, mas de gostá-lo de o ver em 2017 no cinema e nas televisões mundiais. Sabe, quando falo da fé, às vezes as melhores ideias, e eu como gestor de empresas, as melhores ideias nascem quando nós temos necessidade de algo que falta. E se calhar presumo que a Alexandra, uma das coisas que queria perceber é como esta ideia nasceu. Claro, e portanto, não querendo antecipar as suas perguntas, realmente foi numa altura da minha vida em que eu trabalhava muito fora do país, e pronto, estava pouco tempo cá em Portugal, ou durante poucos períodos de tempo. Sempre que vinha cá, procurava estar de alguma forma com a minha família, nomeadamente com a minha mãe. E um dia que eu não conseguia nem estar, nem à hora do almoço, nem de jantar, por acaso vinha de Lisboa para Fátima, e lembrei-me de passar no Santuário de Fátima. Passei no Santuário de Fátima e como na altura um trabalho que eu tinha era devido a uma patente que estava nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos, e portanto me obrigava a algumas deslocações lá, e portanto criei alguns laços de amizade com algumas pessoas ligadas a algumas indústrias tecnológicas. Ao vir de Lisboa para Fátima, passei portanto no santuário, e comecei a pensar, tive uma necessidade que qualquer homem tem, que foi de precisar de encontrar um sítio para fazer uma necessidade fisiológica, até que passei num hotel em que vi a placa que dizia que a inauguração tinha sido feita em 1967, portanto comecei a fazer as contas e realmente disse, bem, faltam 3 anos para o centenário, portanto isto foi 2014, faltam 3 anos para o centenário, e ainda sem haver a confirmação sequer que Sua Santidade o Papa Francisco estivesse cá presente em Portugal, a primeira coisa que eu pensei é que ele naturalmente estaria presente, até porque na altura que ele foi, digamos, tomou posse do Papa, não escolhido, foi depois já na cerimónia mesmo protocolar, ele solicitou que a imagem da Nossa Senhora de Fátima fizesse parte, digamos, estivesse presente no local. E, portanto, sendo neste caso um Papa mariano, achei que fazia todo sentido que ele estando cá, que Portugal pudesse deixar uma imagem que perpetuasse ao longo do tempo o centenário. O centenário acho que é uma marca única. Os 150 anos e os 500 já não é a mesma coisa. Os 1000 já não teremos cá para ver. Quer dizer, portanto, seria mesmo o centenário que faria todo sentido em que se pudesse fazer algo diferente para mostrar ao mundo, exatamente, além da presença do Papa cá, exatamente o que é Fátima. Então, ao passear um bocadinho pelo santuário, admito que já não ia lá há algum tempo, não seria muitos anos, mas não ia lá há algum tempo, eu verifiquei que mesmo da última vez e penúltima tinha ido lá, que tudo que rodeava à volta do santuário era um bocadinho mais do mesmo, era o mesmo merchandising, eram as mesmas imagens, não havia muita inovação a nível do que se podia fazer. Então comecei a pensar um bocadinho no que é que se poderia mostrar ao mundo e de fazer um bocadinho diferente. Foi aí que eu encontrei um grupo lá de 250 sul-coreanos que tinham curiosamente vindo para o santuário, e eu
à boa maneira portuguesa, começa a meter conversa com eles a perguntar bem, mas vocês vieram cá, então estavam em Sintra, estavam no Estoril, estavam em Cascais, estavam em Lisboa e deram aqui um saltinho para ver o que é que, para sentir e perceber o que é que era Fátima. E eles, não sei se sabem, mas na Coreia do Sul eles têm uma semana de férias por ano e, portanto, eles não, nós tivemos a nossa semana de férias, portanto, veio um charter a trazer-nos cá e nós vamos embora outra vez. Bem, eu aí é que percebi que realmente que Fátima no mundo tem uma presença ainda muito maior da que eu sabia. Eu sabia que era uma presença muito grande, sabia que no Brasil há uma admiração enorme por Fátima, sabia, inclusive, que a quantidade de pessoas, que são mais de 3,2 milhões de peregrinos que todos os anos que participam em mais de 2.500 missas oficiais em Fátima, e que de estrangeiro vêm em norma quase 3.000 grupos organizados para isso. Portanto, posso lhe dizer que em média, depois vim a perceber, são oriundos de cerca de 85 países. E aí numa pesquisa que nós fizemos depois, na minha empresa, digamos, começamos a ver que, peço desculpa, que existem imensas imagens de Nossa Senhora de Fátima espalhadas pelo mundo, nomeadamente na Austrália. Há um mural espetacular no Cazaquistão, que era um sítio que eu nunca imaginava. Nas Filipinas, embora seja um país com quase 80 milhões de católicos, há pouco tempo o Papa Francisco fez uma missa em Manila, de salvo erro, com 6 milhões de pessoas, mas tem lá uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que é submersa e, portanto, aquilo é um paraíso, digamos, para os amantes de quem faz pesca submarina e que gosta de andar no fundo do mar. Depois há quase um presépio exatamente feito à escala no Japão, em Osaka, depois no Brasil, pronto, que seria mais normal, e Moçambique, por termos estado lá, e se escamotear naturalmente nos Estados Unidos, no Senegal e na Polónia, até porque o Papa João Paulo II também é uma referência exatamente de Fátima. E, portanto, com esses visitantes todos, com missas que são feitas diariamente para americanos, para ucranianos, para sul-coreanos, para alemães, para franceses, para polacos, para irlandeses, para uma panóplia de pessoas que estão em Fátima, eu achei que fazia todo o sentido fazer um filme diferente. E, portanto, um filme diferente quer dizer que não é um filme que seja mais do mesmo. O mais do mesmo eu também não estou a dizer que seja num tom crítico, atenção. Eu acho que se podia marcar de uma forma diferente e de uma forma que pudesse ser vista, deste caso, dos 10 aos 100 anos. Portanto, um filme para a família toda, um filme em que passa publicidade, mas que fosse do género de filmes que foram feitos como o Avatar, como o Harry Potter, como o Senhor dos Anéis, como o Noé, como a Maléfica. Aliás, grande parte desses profissionais vão trabalhar connosco. E, portanto, a partir daí foi quando a ideia começou a surgir. Começou a ganhar alguma forma na minha cabeça. O fato dessas pessoas com que eu trabalhava nos Estados Unidos ter algumas ligações à Pixar, à Disney e outras. É isso que eu ia dizer, Rui Pedro, porque se calhar esta ideia qualquer um de nós podia ter, ou não, mas sim. A diferença está na possibilidade de passar da ideia à prática. Muniu-se então desses contactos que tinha e de uma grande vontade de pôr este projeto em marcha. Sim, mas sabe que antes desses contactos, até porque esses contactos, veremos um bocadinho ao longo da conversa, serão um bocadinho efêmeros para isto. Eu vou-lhe explicar porquê. Não efêmeros do ponto de vista de uma pessoa ter a ideia e ver que era possível fazer e poder chegar lá, digamos. Mas a minha primeira situação foi falar com as entidades que estão, digamos, em Fátima, nomeadamente primeiro com o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Ourém, que tem um pelouro de Fátima, tem um pelouro específico em Fátima, aliás, e está, portanto, o seu gabinete de trabalho é em Fátima, numa antiga escola, por sinal, muito bem recuperada, o Dr. Nazareno do Carmo, que foi a primeira pessoa, digamos, eu diria, a conhecer até este projeto, que depois gostou muito da ideia e pediu-me para falar com o reitor do santuário, com o professor o padre Carlos Cabecinhas. Eu falei com o seu reitor e depois tive que falar com o presidente da Comissão do Centenário, o que é normal nestas coisas, que a gente esteja informado. Reações a esta ideia. Reações a esta ideia. Muito boas. Eu fiquei absolutamente abismado como é que o Santuário de Fátima e as pessoas que o lideram, que eu não faço a mínima ideia como é que é da parte institucional, mas
que ficaram absolutamente, gostaram imenso da ideia. Aliás, passaram-me aqui uma declaração que eu tenho aqui e que posso mostrar depois, Alexandra, em que a dizer que nos dá a chancela para nós fazermos o filme. Não quiseram minimamente interferir no guião. E posso lhe dizer que o guião é um guião disruptivo, digamos, do ponto de vista do que nós estamos habituados a ver. É um guião com crianças que vão interagir com os três pastorinhos e que foi aceito, quer dizer, sem qualquer reserva, tirando um pormenor ou outro histórico que poderia estar errado e que nos pediram. Portanto, todo o trabalho de pesquisa que nós fizemos durante mais de 6 meses, a nossa equipa toda, mais o guião que foi feito pela Filipa Leal, que aliás aproveito para dizer que é uma jovem, também portuense, embora isto não seja um filme regional, mas que o Expresso incluiu na lista. Ter algum orgulho dele começar aqui. Exatamente, não, isso é verdade, começou seguramente, mas tanto não é regional porque a figura central é mesmo no centro do país, como sabe. Mas a Filipa foi uma pessoa que o Expresso em 2010 incluiu na lista dos 10 maiores talentos para a próxima década, portanto, quer dizer, uma referência que nós, uma das coisas que quisemos é que todos os departamentos fossem liderados por portugueses, para mostrar que isto é um projeto português e o que é que podemos mostrar ao mundo, e principalmente também mostrar que não há nenhum decreto ou nenhuma lei que nós, a nível criativo, a nível científico, a nível cultural, a nível histórico, a nível patrimonial, a nível cinematográfico, a nível musical e até literário, não podemos competir e ombrear com qualquer um dos melhores que existe país nessas áreas do mundo. Não é? Isso tudo, aliás, temos grandes profissionais também espalhados pelo mundo fora a dar cartas nesta matéria. Rui Pedro, deixe-me pegar num pormenor que comentou. 6 meses de pesquisa. Trabalho árduo, imagino eu, para todos vocês a aperfeiçoar se calhar uma matéria que não dominaram. Onde é que pesquisaram? Olha, a que portas foram bater? Posso lhe dizer que hoje, desta semana, no 13 de outubro, fez um ano em que parte da nossa equipa teve portanto, na noite, digamos, do Milagre do Sol, que é a última aparição que existiu em Fátima, porque eu queria principalmente que as pessoas que iam trabalhar na pesquisa e no argumento sentissem o que era aquilo. Acho que não fazia lógica, independentemente da religião, do credo, até porque é uma coisa curiosa que eu já vi. Eu já conheci muita gente que é devota de Fátima que nem católica é. Né? Católica e cristã, que são coisas diferentes. E, portanto, Fátima realmente extrapõe-se a isso tudo. E, portanto, o primeiro passo, digamos, foi exatamente pôr as pessoas a sentirem exatamente aquilo. Nós temos uma equipa muito multifacetada. Nós tivemos desde algumas pessoas que foram ler os famosos livros daquele padre da lixa, que é um contestatário, que agora escreveu um filme há pouco tempo, o Fátima S.A., pronto, contesta tudo que lá existiu, como quisemos ver as outras versões todas e falar com os maiores experts daquilo tudo. Posso dizer, inclusive, que na pesquisa toda que foi realmente todas as semanas feita em Fátima e à volta, quer dizer, porque depois o Anjo apareceu noutro sítio, a Casa dos Pastorinhos é importante para o que se vai fazer, na parte de produção e design já se está a desenhar as colheres como elas eram da altura, como era tudo, mas isto é uma parte de produção que falaremos se calhar na outra etapa, mas posso dizer que a sobrinha da irmã Lúcia, com quem nós não tínhamos conseguido contactar, Inês Vieira, contactou-nos e pediu para falar connosco porque achou uma piada enorme à ideia e principalmente por ser um filme em que realmente os bonecos, passo-me a expressão, estão fielmente retratados e depois no nosso site e mesmo em alguma comunicação social já saíram algumas imagens e portanto ela contactou-nos e pediu que o resto da própria família também nos pudesse contactar e conheceu o guião, conheceu as imagens e quer dizer, portanto, a resposta foi absolutamente positiva a todo o trabalho que foi desenvolvido e que aí, naturalmente, agradeço muito aos profissionais que comigo colaboram e que fizeram um trabalho de excelência, como aliás, temos feito nesse sentido. Mas deixe-me já agora perceber uma curiosidade. Sentiu que a equipa mudou depois de viverem esse 13 de outubro em Fátima? Vamos cá ver. A equipa não foi toda lá. Havia pessoas mudou. Ela não mudou a seguir o dia 13 de outubro de Fátima. Eu acredito é que mudou a partir de tudo que começaram a ler e investigar. Aí sim. Houve uns que ficaram mais céticos e outros que ficaram ainda mais crentes. Isso admito que aconteceu, quer dizer, mas independentemente de tudo, nós estamos aqui para contar uma história e não teria nenhuma, como lhe disse, e voltando um bocadinho atrás, a reação de
quer do seu reitor do santuário, quer do vereador, quer toda a gente envolvida nesse processo por parte do santuário, inclusive com o Dom Manuel Clemente, que eu falei 2 vezes, inclusive é no Vaticano, onde também estive a falar, com inúmeras pessoas. Não há ninguém que fique indiferente portanto, ao filme. E Fátima foi a primeira realmente a dar esse sinal, o Santuário de Fátima foi a primeira a dar o sinal que realmente gostava imenso do que estamos a fazer. E pronto, e para nós, quer dizer, foi um alento enorme ter essa declaração do ponto de vista de uma forma formal estarmos à vontade para fazermos as pesquisas. A modernidade ainda assim que o projeto também acarreta poderia encontrar entraves. Sim. Obviamente nós chamarmos o Papa Francisco vai ter um avatar, ou dizer que a Jacinta, a Lúcia e o Francisco também vão ser bonecos animados, porque atenção, estamos a falar de um filme animado, não é desenhos animados, são coisas completamente diferentes. Um filme animado, mas posso dizer, por exemplo, que no Vaticano, inclusive eu não diria que é uma direta vossa concorrência, porque é a Rádio Vaticana, parece-me que a Rádio Festival não seja muito ouvido lá em Itália. Chegamos pela internet. Exatamente. E que a própria Rádio Vaticano também não seja muito cá em Portugal, portanto não estou a cometer nenhum problema com a autoridade da concorrência, mas inclusive é quando nós mostramos o primeiro esboço, digamos, do Papa Francisco, que já o temos, curiosamente, quer dizer, a aceitação, e como deve imaginar, toda a gente que lidera a Rádio Vaticana e quase tudo no Vaticano, a maioria são todos padres, portanto acharam espetacular mesmo, e começou a circular entre eles. Não há nada do género, pois não, Rui Pedro? Um filme de animação dedicado a um tema religioso? Não, que eu conheço, que tenhamos conhecimento, não. Há situações em que uma pessoa às vezes não tem noção, mas, por exemplo, isto tem a ver com um nível cinematográfico que é engraçado. O Mel Gibson, quando fez o seu filme da Paixão de Cristo, foi visitar a irmã Lúcia para mostrar as primeiras imagens. E uma coisa curiosa é que no Caramelo de Coimbra, em 2004, foi improvisada uma sala de projeções em que ele levou um ecrã portátil enorme, de grandes dimensões, e uma coluna que foi o próprio Mel Gibson que digamos que financiou aquilo para que a irmã Lúcia pudesse ver o filme, visto que no mosteiro havia apenas uma pequena televisão. Uma coisa curiosa, passado 5 anos, o Mel Gibson teve uma filha que se chama Lúcia também. É uma curiosidade que muita gente não sabe, mas que a nível cinematográfico nós sabemos que haja a nível internacional um contacto entre Fátima e o cinema. É exatamente esta situação de um ator de altamente renome, não é? Como é o Mel Gibson, não é? Mesmo, e aí está o exemplo de uma história que nos passa, que foi aqui, não é? Foi cá, foi com pessoas nossas e que nos passa ao lado. Rui Pedro, primeiro passo foi mesmo esse, pesquisa e criar uma equipa? Não. O primeiro passo foi, sim, também, ou melhor, sim, o primeiro passo foi saber se havia receptividade do santuário para isto. Vimos que sim. Saber se a maioria de outros padres, de outras pessoas, estariam de acordo que isso fosse feito. Sim. Foi fazer um estudo de mercado, porque o nosso target não é só Portugal. Deve imaginar, nós temos 9 milhões de católicos em Portugal, mas no Brasil temos 123 milhões, nós no México temos 92 milhões, nas Filipinas 80 milhões, na Argentina 44, na Polónia 49. Quer dizer, há uma série de ideias. Depois foi pensar como iremos fazer o filme e quem iria fazer o filme. Uma das situações que nós pensamos primeiro foi exatamente fazer o filme lá fora. Porém, nós encontramos uma equipa cá em Portugal que nos dá toda a garantia de fazer o filme connosco. Aliás, é de Braga, portanto não é do Porto, neste caso não estamos a falar de um filme só do Porto, mas é uma equipa de Braga que já tem uma vasta experiência na área de 3D e que mostrou que pode liderar o processo do ponto de vista mesmo de produção nessa parte, que é uma parte já mais avançada, mas que nos dá as garantias de fazer portanto, um filme com excelência e com qualidade, quer cinematográfica, quer televisiva. Depois fui pensar um bocadinho em que línguas é que isto ia ser feito, que era uma coisa importante. O português, naturalmente, italiano, por causa do Vaticano, tem toda a lógica, espanhol, porque 400 milhões de católicos só estão na América do Sul, e o inglês, quer dizer, porque é a língua universal. Eu uma vez, há já algum tempo, depois de ter falado a um meio de comunicação social, não sei como, passado um dia no meu escritório, recebi um telefonema da Polónia
a perguntarem-me, desculpe lá, quer dizer, assim, num português assim, mas não sei como chegou lá, não faço a mínima ideia. Portanto, era o equivalente a uma agência noticiosa, como existe a Luz aqui, que me queria perguntar porque é que não ia haver em polaco se o Papa João Paulo II ia ser uma figura fundamental também no filme. E eu disse que, naturalmente, que tínhamos todo o gosto, quer dizer, nós tínhamos um budget, um orçamento para cumprir, e eles disseram, mas não se preocupem, nós tratamos de tudo, quer dizer, portanto, eles queriam, é que, e realmente aquilo uma pessoa sabe que quem vai a Varsóvia, metade das estátuas que existem naquela belíssima cidade, metade são de Chopin, metade são de João Paulo II. Portanto, a admiração de João Paulo II naquele povo é de uma devoção, quer dizer, fora de série. E, portanto, o que nós temos neste momento programado é que o filme ser feito exatamente em 5 línguas e depois legendado. Em não sei quantas dezenas de línguas, naturalmente. Presumo que um dos primeiros passos também tenha sido o de fazer contas. Sim. O definir esse tal orçamento. Sim. Que já vai na casa dos milhões. Sim, Como é que foi? Não vai, não é já vai. Desculpe interromper. Sim. Como é que não o assustou começar a somar? É assim, não me assustou perante... Eu tenho noção quanto é que o filme custa, tenho noção qual é a rentabilidade do filme. Tenho noção no pior cenário, no cenário base e no cenário otimista. E, portanto, isso, mostrado a qualquer investidor, não assusta absolutamente nada. Mas este filme também não é feito somente pela questão do investimento e do retorno financeiro. Aliás, porque eu falei com o Núncio Apostólico em Lisboa, o Sr. Rindo Passigato, que é, digamos, o veículo com quem eu posso falar com o Santo Padre, e também escrevi ao Santo Padre, numa situação em que eu lhe pedi primeiro autorização para fazer o seu avatar, e depois também solicitava, ao contrário do que está escrito, que está aceito que ele seja a voz off. Não, eu solicitava que ele fosse a voz off. Não é uma fala muito grande, mas é fala o suficiente para fazermos disto um filme ainda mais diferente. Se calhar era a primeira vez que um filme que vai ter uma participação, ou poderia ter ou pode ter uma participação de um Santo Padre, caso o Santo Padre queira. E eu próprio disse-lhe, escrevi que gostava, grande parte do lucro deste filme, ser doado para qualquer instituição, seja de caridade, seja de crianças, seja de refugiados, seja do que for preciso, pelas causas que o Santo Padre também, e de uma forma tão, quer dizer, simples, se tem substituído a quase aos maiores políticos mundiais, e de uma forma muito eficaz. E, portanto, isto também é um dever naturalmente moral que eu teria, enquanto empresa, enquanto, pelo menos, líder da empresa, de fazer isso, até porque sei que também a projeção do filme seria muito maior. E, portanto, nós já demos esse conhecimento, as pessoas gostaram muito, aguardamos alguma resposta. Assim, se for uma resposta positiva, é excelente. Se for uma resposta negativa, admito que, sinceramente, é porque não explicaram bem ao Santo Padre o que é o filme, porque toda a gente me diz, até no Vaticano, quando eu mostro, quer dizer, eu, se pessoalmente tivesse a oportunidade de mostrar, tenho a certeza que, aliás, está solicitada uma audiência para que nós possamos mostrar o guião e dar o guião em primeira mão também ao Santo Padre, mas ele próprio, com aquele sorriso espontâneo e querido que toda a gente lhe conhece, seria o primeiro a rir-se do seu próprio avatar, e se calhar da sua voz, que durará um minuto e meio, que até no Vaticano já me perguntaram se ele tinha que vir cá a Portugal gravar, disse que naturalmente era o que mais faltava, obrigar o Santo Padre a vir cá a Portugal gravar 1 minuto e meio, nem cravo com smartphone na mão, com certeza que fará parte do nosso filme, não é? E se ele disser que não, ficará depois com certeza com pena, não é? Por aquilo que... Sim, acho que sim. É porque acho que não foi bem explicado, para ser sincero. Acho que só nesse âmbito é que eu percebo que o Santo Padre possa dizer que não. Mas bom, também ainda há essa possibilidade do próprio Rui Pedro ou de alguém que o represente ir até lá fazer essa explicação, não é? Sim, com certeza. Números, vamos aos números, porque realmente falamos em orçamento e agora quem nos está a seguir pensa, mas muito bom, quanto é que custa fazer um filme de animação deste género? Ora bem, um filme de animação deste género, eu vou-lhe dar uma ideia de quanto é que custa de fazer um filme. Vou-lhe dar uma ideia do maior filme do mundo alguma vez feito, e alguma vez visto em Portugal, que é o Avatar. O Avatar custou perto de 450 milhões de dólares a ser feito. Só para ter uma ideia, o retorno financeiro foi de 2,8 bi. Portanto, estamos a falar de praticamente 6 vezes mais. Para lhe dar uma lógica ibérica, foi feito em Espanha um filme chamado Planeta 51,
Já ouviu falar? Não. Eu também não. Nunca vi o filme também, mas conheço as estatísticas e fui ver. É um filme que custou perto de 50 milhões de euros. É um filme que só em Espanha e nos Estados Unidos rentabilizou perto de 110 milhões de euros. Um famoso filme que está aqui em voga, entre aspas, em Portugal, agora para dar uma lógica portuguesa, que não é um filme comparado com este, é um filme que custou 1 milhão e pouco, 1 milhão, certo, 50 milhão de euros, que é o Pacto das Cantigas, e que em menos de 3 semanas já tinha faturado 2,8 de bilheteira. Milhões. Portanto, quer dizer, eu tenho a certeza absoluta que nós temos aqui 3, digamos, situações que podem um pouco ter a ver com estes números. Que é, primeiro, estamos a fazer um filme de animação. Segundo, não nos vamos restringir a Portugal e Espanha como o Planeta 51 fez, porque nos nossos mercados, como disse, a América do Sul toda, Estados Unidos, e de parte da Ásia, Coreia do Sul, tudo, e África, países lusófonos. E terceiro, já temos aqui uma lógica também portuguesa e um termo comparativo português. E, portanto, eu acho que mesmo um senhor de 90 anos que nunca lhe passasse pela cabeça ir ver um filme animado, iria ver por ser Fátima. Mesmo com um miúdo de 10 anos que nunca lhe passasse pela cabeça de ver um filme religioso, iria ver... Religioso? Sim, religioso, ok, podemos dizer assim, já vamos entrar nessa parte. Iria ver o filme por ser animado. E, portanto, nós, perante os orçamentos que são feitos lá fora, claro que podemos fazer uma coisa bastante melhor, mas isso, infelizmente, não está nas minhas mãos. Eu sei perfeitamente que eu, sozinho, nunca teria capacidade para fazer este filme, assumo desde o início. Portanto, tudo que pude investir da parte dos capitais próprios da empresa e tudo, quer dizer, investimos. Portanto, os números assustar não me assustaram, porque, quer dizer, as pessoas olham realmente para o retorno, não assusta. À parte disso, depois há muitas situações, quer dizer, a questão do merchandising, a questão de tudo que temos à volta do filme. Portanto, nessa situação, sim, foi por isso que a mim assustou-me mais, para lhe ser sincero. Foi quando eu não tenho, nem nunca tive medo ao longo de... Esta empresa tem 15 anos, nunca tive medo ao longo de investimentos e às vezes de coisas por mais arrojadas que digam que podem passar pela cabeça. Eu nunca tive medo de ter respostas negativas, nunca. Posso fazer solicitações, vou ter com as pessoas, só gosto de, entre aspas, chatear quando vejo que há algum, digamos, feedback para sim. Eu posso dizer que sem nenhuma... quando as pessoas souberam do projeto, ou começaram a tomar conhecimento do projeto, eu achei piada que o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, no comentário dominical dele, eu disse que o comentário dominical não tem nada a ver com missa dominical. Seja como for, também já não existe. Ainda por cima já está suspenso, exatamente. Mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa fez um elogio bastante rasgado ao filme. Posso dizer que no dia, passado 2 dias, recebi até, não é segredo nenhum, da família do General Ramalhianos um e-mail a incentivarem-me a não parar e ir sempre para a frente. A Sua Excelência o Presidente da República também nos mandou um fax a felicitar e a dizer que, infelizmente, não poderia dar um alto patrocínio porque teria que ser o próximo Presidente da República, porque excede em largo o mandato dele, que termina só daqui a 3 meses. Então aí uma coisa ligada à outra pode-lhe vir a dar jeito. Exatamente. Exatamente. Mas, não, por acaso, nesse aspecto, até pelo todo o espectro que eu vejo, qualquer um tem todas características mais ou menos até católicas e cristãs, portanto também não seria por aí. E se não tem católicas e cristãs, pelo menos tem um dever nacional de saber que as coisas, que foi exatamente as palavras que da Presidência da República usaram, de o que nós estamos a fazer é pela diáspora, pelas comunidades portuguesas e tudo que nós queremos lá fora, principalmente. E portanto, eu fico contente por ouvir esses apoios. Não me repugna absolutamente nada que grandes empresas, como aconteceram, dizerem, opa, não, isto é uma coisa que vai para a religião e, portanto, vai contra os nossos hábitos, as nossas formas. Nós fazemos negócios com empresas de países para muçulmanos e tudo. E eu disse, pronto, tudo bem, eu respeito isso. Agora, há uma coisa que a mim, sinceramente, não me entra na cabeça, é as pessoas, entidades que estão 15 meses a pedirem para ir lá reunir periodicamente. E falo do caso, Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que perfeitamente se enquadrava nisto, até com um pedido que pareceu absolutamente banal, digamos, para qualquer patrocínio que eles costumam dar, em que vamos lá 15 vezes. Posso dizer que até nos prontificamos a fazer parte do filme, ser animado,
a ser gravado no novo Museu da Santa Casa da Misericórdia, portanto iríamos promover dentro do próprio filme tudo. E passado 15 meses dizem-me que afinal não estão interessados, quer dizer, foram 15 meses esse não, a mim custou um bocadinho mais, porque foram 15 meses perdidos e de expectativas. E depois, também há aquela situação que diz, não, isto, ok, nós podemos patrocinar com isto, queremos entrar no capital da empresa. Eu sempre pus completamente, esta não é a minha única área de atividade, portanto, eu sempre pus perfeitamente à vontade que o filme seja feito. Portanto, não pus e ponho, quer dizer, que seja feito. As pessoas entram no capital, querem entrar como mecenas, como patrocinadores, como quiserem. Nós temos imensas formas de fazer e que as pessoas aparecerem aí. Falamos com entidades até espanholas, infelizmente, se calhar, grande parte vai ter que sair de Portugal a nível nesse aspecto, que eu tenho pena, mas o que interessa é que o filme realmente seja feito. Agora vou-lhe dar um exemplo, quer dizer, e estou à vontade, porque eu acho que este governo governou com umas situações bastante difíceis nos últimos 4 anos no país, mas eu não fui pedir absolutamente nenhum tostão ao Secretário de Estado da Cultura. Não lhe fui pedir nada. A única coisa que eu queria é um livrinho que nós temos aqui, que nós mostramos a investidores, e eu gostava era que a Secretaria de Estado da Cultura nos desse autorização para pôr um pequeno carimbo, que é uma coisa a dizer, tipo uma certificação a dizer que gosta do projeto, ou que pelo menos em nome de Portugal, que é um projeto que faz sentido. Quer dizer, e é contactado 4 vezes o Secretário de Estado da Cultura, é contactado 4 vezes por outras pessoas, e ao longo de 5 meses é incapaz de dar uma resposta, nem sim nem não. Isto também não me parece correto de uma pessoa que tem responsabilidades quer na área cultural, quer nas áreas políticas do país. O mesmo se passa com o Secretário de Estado do Turismo. Quer dizer, eu já lhe falei de números, como lhe falei dos milhões de peregrinos que vêm cá. É que se me vierem dizer assim, não queremos voltar ao futebol e Fátima e o fado, eu acho uma coisa curiosa, quer dizer, Turismo Portugal há coisa de 1 ano, deu ao Cristiano Ronaldo não sei quantas centenas de milhares de euros. Atenção, que eu acho que o Ronaldo é dos maiores embaixadores que nós temos e, portanto, não ponho em causa. Ainda ontem vimos mais uma, esta semana vimos mais uma bota de ouro que ele ganhou. Mas dá não sei quantas centenas de milhares de euros, se calhar até insignificante para ele, mas que seria bom para o ranking do nosso projeto, ou melhor, para o ranking, quando precisamos, na altura, para promover a nossa imagem da China. Portanto, aqui já está o futebol. Se vai a qualquer aeroporto do Porto, de Lisboa, de Funchal, de Faro, seja o que for, em qualquer vê naquelas lógicas típicas portuguesas a vender as guitarras portuguesas, algumas agora pintadas à mão, e os CDs da Marisa, da Dulce Pontes, da Amália, mas não sei o quê. Quer dizer, portanto, me venham dizer que Fátima tem que ser aqui um bocadinho excluído quando é um dos baluartes do turismo que nós temos cá. Aliás, eu ainda ontem, por acaso, li uma entrevista do seu reitor do Santuário, e que até diz aqui uma frase curiosa: diz: reconhecemos atualmente o relevo que o turismo de Portugal vai procurando dar ao turismo religioso, e concretamente o turismo no centro de Portugal, ao fenómeno de Fátima. Continuamos a reconhecer que é muito insuficiente a aposta na divulgação externa de Fátima e que isso depende do poder político. Bem, depende, claro que depende. E eu acho que aqui também estamos a falar de uma situação em que o Padre Cabecinhas expressa o desejo de que haja de facto uma aposta sincera, real e verdadeira naquilo que é a potencialidade de Fátima. E aqui eu também acho que também digo ao Sr. Padre Cabecinhas que acho que também Fátima tem a ganhar com o nosso projeto, como sabe, quer dizer, nós nunca nós falamos só no início sobre esta situação, nunca equacionamos a situação de Fátima estar a substituir só os investidores, até porque queremos independência para fazer isso tudo, mas acho que também naturalmente que é um dos mais interessados em que a palavra, digamos, da Igreja, como aqueles que querem passar para os mais novos, para os mais jovens, para as pessoas mais distantes, que seja feito de uma forma completamente diferente, digamos, e é esta que estamos aqui a apresentar, parece-me ser uma que, pelo menos, como disse o professor Marco Daniel Duarte, que é o diretor, portanto, do Santuário, na parte toda, disse numa declaração que está também no nosso livro, que disse que, quer dizer, nós nos últimos 100 anos tivemos o milagre, nos próximos 100 teremos um filme que se perpetuará para todo o mundo. Portanto, basicamente é isto. Lá está, é de estranhar que no mínimo não haja uma resposta pelos nossos governantes em relação a um pedido que ainda por cima não estava relacionado com nada. Alexandra, permita-me só dizer-lhe uma coisa que me esqueci, que estava aqui a pensar, que é o seguinte, que ainda tem a ver com o preço, portanto, com a questão do que falou. E, portanto, eu perante a rentabilidade do projeto não tenho a mínima dúvida, portanto, já respondi a isso. Eu, só para ter uma ideia, um filme como o Avatar, embora o Avatar demorou mais tempo, só para ter uma ideia, para fazer o render do filme, portanto, o render é um processo, eu não sou expert muito nessa área, mas é um processo depois em que os computadores estão ali
A carburar tudo para o final. Exatamente, para o final, para fazer o render de um filme como eles foram necessários mais ou menos 1 terabyte. 1 terabyte é uma coisa que se calhar nunca ninguém ouviu falar, mas posso dizer que é o equivalente a 500 discos rígidos de 2 terabytes cada. Mesmo o terabyte é um termo que começa a falar há muito pouco tempo aqui em Portugal. Para lhe dar uma ideia, então mais simples, e já que estamos na rádio, um ficheiro MP3 de uma música era ao menos ser um ficheiro com a duração de 32 anos. Portanto, os custos disto não é propriamente comprar um computador portátil qualquer, que uma pessoa vai a uma loja... Mas às vezes há aquela ideia errada de se achar, bom, se isto é um filme de animação, mais barato fica, nem tem atores, nem tem pessoas. Não, toda a tecnologia que aqui está também necessita desse conhecimento, dessas pessoas, e acaba por encarecer ainda mais o projeto. Posso dizer que um dos profissionais que vai trabalhar connosco é um estrangeiro, claro, vai ser liderado por um português, mas é um estrangeiro, e que vai ser uma pessoa que trabalhou em 3 ou 4 filmes principais, portanto, neste caso no Avatar, no Harry Potter, do Senhor dos Anéis e no Noé, salvo erro, e que ele só tem uma função, que é animar 3 coisas, que é cabelos, água e ar. Portanto, está a ver ao ponto que vai isto. Um pormenor dos filmes da Disney, que hoje em dia eu tenho uma filha de 6 anos, a Madalena, que quer dizer que é uma fã de ver os filmes da Disney, e posso dizer aqueles personagens, as princesas que elas veem, a animação dos cabelos pode ir até 80% do orçamento do filme, só dos cabelos. Portanto, quer dizer, estamos a falar de realidades completamente diferentes e que, sinceramente, acho que, quer dizer, está completamente... Claro que uma pessoa que esteja por fora do métier, como eu estava no início também, olhando para isto, pensava, pá, isto é um bocado caro. Percebendo hoje em dia o que é que está em causa e em risco, quer dizer, percebo que é uma coisa, que é uma situação completamente diferente. Tudo que envolve, nós estamos a falar de empregarmos mais de 150 pessoas só para este projeto. Eu ia falar desse pormenor, tomei nota desse pequeno, grande pormenor. Nem assim, Rui Pedro, conseguiu uma resposta por parte dos nossos governantes, porque eu imagino que este pormenor também lá tenha chegado. É um projeto que vai criar, não é? Ou já criou, ou está em forma de criar mais de 100 postos de trabalho. Sim. É assim, eu sinceramente não vamos cá ver, eu admito que tentar uma audiência com o Primeiro-Ministro nestes dias e no anterior, se fosse um bocadinho complicado, e ele terá muito mais que se preocupar, porque quando falam de desemprego não é de 150 pessoas, mas é multiplicado isso por 1000. Portanto, principalmente estamos a falar aqui de áreas especializadas e jovens que merecem, que nós todos os dias recebemos currículo, nós todos os dias recebemos propostas de pessoas, até estrangeiras, que querem trabalhar connosco. Este filme já foi divulgado também, quer dizer, houve órgãos de comunicação de social, desde o Brasil, Angola, desde a Polónia ao Canadá, desde os Estados Unidos a França, quer dizer, portanto já houve inúmeras situações, e portanto que as pessoas ouviram e que tiveram essa curiosidade de falar connosco sobre isso. Nós, só para ter uma ideia, nós fizemos uma sondagem sobre o filme. Nós perguntamos se um filme animado de animação digital, realizado por artistas que trabalharam naqueles filmes que eu já enumerei, não vale a pena estar a repetir, baseado nas histórias dos pastorinhos e das aparições de Fátima, despertaria o seu interesse. A resposta foram mais 88% de sims. E quando mostramos a primeira versão da Jacinta que nós temos aqui, a resposta foi mais de 97% de pessoas que gostaram disto. E, portanto, eu acho que se calhar o problema está em mim e está no meu erro de comunicação. Não consegui chegar a pessoas certas e aos sítios onde tenho que chegar para as pessoas perceberem exatamente o que é que está em causa nisto. Eu só para lhe dar um exemplo, uma das pessoas, há aqui nomes que eu não posso divulgar ainda, mas uma das pessoas, por exemplo, que nós falamos vai ser a nível musical. Portanto, já foi referido, nós tínhamos convidado o maestro Rui Macena, é verdade, ainda não contratualizamos digamos, o contrato com ele, porque manifestamente temos, pronto, a situação que temos do nosso orçamento ainda não nos permitir isso. É uma pessoa que desde o início que adorou o projeto, é uma pessoa que desde o início foi fascinante a forma como se apaixonou por isso. Uma das surpresas, entre aspas, só para perceber que nós vamos pôr neste filme, na altura falei-lhe que eu acho que nós devíamos fazer um bocadinho como o Sergei Prokofiev fez no Pedro e o Lobo, em que tinha naquelas fábulas
naquela fábula que ele atribuía a cada animal, a cada personagem, um instrumento musical, e eu aqui gostava de pôr um estilo musical diferente. Há um miúdo que é mais arrojado e mais anda com bola de futebol sempre debaixo do braço, porque a forma como são 3 miúdos contemporâneos que vão, digamos, estabelecer contacto com os 3 pastorinhos, uma forma bastante gira, não é máquinas do tempo, não é ficção nenhuma, não, ficção é, porque o filme todo ele é ficção, mas baseado nas histórias verídicas das aparições. E portanto, uma das coisas que eu disse era se podíamos meter lá uma orquestra, que é a Orquestra Divan. A Orquestra Divan é uma orquestra que é composta por cristãos, muçulmanos e judeus. E portanto, nós com este também queremos dar este sinal que isto não é um filme para ser visto só para católicos, só para cristãos. É um filme também para todo mundo. Aliás, como eu próprio já vi em Fátima, pessoas que não são católicas e cristãs a estarem lá. E, portanto, voltando atrás na questão exatamente do sucesso e onde podemos chegar aqui, isto é que assim, o nosso target não são os católicos. O nosso target é todo mundo. Se houvesse um filme sobre o Maomé, sobre o Allah, seja que fosse animado, para eu perceber um bocadinho a história, do que é que apareceu, de como é que começou, eu se calhar teria toda a curiosidade em ver, embora eu não seja um cinéfilo por aí além, fui poucas vezes ao cinema na vida, para ser sincero. Mas, portanto, há curiosidades à volta disto que faz, quer dizer, que faz-me perceber que as pessoas ou não estão às vezes por dentro da história, ou então há aqui outra situação, que é assim, eu não tenho mesmo a dúvida que quando virem um filme feito, que vão pensar realmente que é o timing. O problema é que estas coisas demoram quase 2 anos a fazer. E o problema é esse, quer dizer, o problema é que nós, o estarmos a mostrar às vezes todo o trabalho que já foi feito, que já foi muito feito, muita coisa investida, muito dinheiro investido e muito trabalho feito, e muitos profissionais envolvidos, mas as pessoas, quando nós precisamos entrar para começar, é exatamente nessa altura, porque nós depois já é fácil, depois de estar feito. Agora, depois há aquela situação sempre complicada, não é? As capitais de risco, aos bancos, mas não sei o quê, depois é preciso garantir. Uma pessoa, como é que uma pessoa com 40 anos, ou 40 e poucos anos, não tem 40, já tem mais de 40, mas como é que eu poderia dar uma garantia de 8 milhões de euros a um banco? Ou, quer dizer, se calhar nem vai a isso. Se eu lhe apresentasse os números do business plan como já está feito, ele se calhar já havia de outra forma. Mas na altura ainda não estava, quer dizer, porque mesmo para isso foi preciso contratar profissionais da área de gestão. O meu conhecimento de gestão não é tão evoluído que me permita fazer sozinho um business plan deste tamanho. E há imensos parâmetros e variáveis que nós temos que ter. Eu posso lhe dar só um exemplo que, embora toda a gente saiba que a Irmã Lúcia era uma pessoa altamente reservada, ela recebeu, enquanto estava em reclusão, mais de 70 mil cartas no Carmelo de Santa Teresa, incluindo papas e chefes de Estado, e respondeu a todos. As memórias da Irmã Lúcia vendeu mais de 1 milhão de cópias em 19 línguas, incluindo árabe e russo. Portanto, estamos a falar de 2 igrejas completamente diferentes, ainda por cima com Deus é o chefe supremo maior da igreja na Rússia e na Arábia nem se fala, não é? Na questão muçulmana. E, portanto, eu acho que isto aqui são factos, quer dizer que não podem ser escamoteados e, portanto, o que eu digo é que as pessoas que quiserem apoiar, e nós, se calhar, em breve, para termos... Era isso que eu ia perguntar, Rui Pedro. E podemos todos nós fazer a nossa participação e tentar contribuir para este financiamento deste filme? Pode, Alexandra, pode. Aliás, falamos já pessoalmente quando eu acabar a entrevista para ver como é que combinamos isso. Não trouxe o livro de cheques, mas... Não, mas era aceito de qualquer maneira. Não, mas não é isso. Não, podemos, naturalmente que as pessoas podem. Nós temos até um gabinete de comunicação próprio para isso, quer dizer, que comunica, até porque nós já tivemos essas solicitações de fora do mundo. Eu não me passa pela cabeça, isto é, não ponho de lado a ideia, naturalmente. Se for preciso fazer um crowdfunding a nível mundial, faço. Não tenho problema absolutamente nenhum, acredito suficientemente no projeto para isso, embora ainda há muitas situações que estão em negociação e que nós temos aqui um timing, embora muito apertado, temos aqui um timing ainda para fazer isso. Mas naturalmente, olha, é só ligarem o 9305 97277
que é um número que está disponível perfeitamente para qualquer contacto que queiram fazer, ou mesmo para os nossos escritórios, 2261555993, terá sempre alguém que atenda naturalmente, até porque nós próprios também queremos recrutar voz off, nós queremos que na parte portuguesa, porque depois também temos nas outras línguas que já estamos a recrutar. Aliás, há uma versão que nós vamos fazer, aliás, mais uma língua, que vai ser o português, e vai ser o português brasileiro, porque nós estamos baseados nisso. E, portanto, há essa forma toda. Agora, para as pessoas que bem com o crowdfunding não percebem o que é que o termo crowdfunding possa dizer, crowdfunding quer dizer, digamos, um financiamento de massas, não é? Crowd é de muitas pessoas, funding, financiamento, e, portanto, existem plataformas, aliás, nós já fomos convidados por uma nos Estados Unidos, e por outra internacional também, mas uma nos Estados Unidos, que tem tudo, tem pessoas desde que vão lá pedir um crowdfunding para fazer uma caneta inovadora, como vão fazer filmes, já vimos lá filmes, algumas excedem até. Agora, eu sei que às vezes nem é fácil toda a gente chegar a uma plataforma por internet e tudo fazer, e portanto, nós próprios estamos completamente abertos a qualquer pessoa que queira falar connosco, esteja perfeitamente à vontade, porque nós temos muitas e curiosidades, até porque na situação do crowdfunding há uma coisa curiosa, desculpe lá, que uma pessoa vai dando mediante uma matriz, digamos, de donativos. Por exemplo, uma pessoa que dá $1 só que chega, quer dizer, uma pessoa diz mesmo, não tenho muito, não quis gastar aquilo, agradecemos imenso, e, por exemplo, todas as semanas recebe updates com o e-mail exatamente da produção. Uma pessoa que dá acima de $10 já vai ter direito a ter uma t-shirt. Uma pessoa acima de 50 já pode vir trabalhar connosco durante um dia e ver como é que é. Quer dizer, portanto, há aqui umas plataformas que chegamos a um nível em que a pessoa já pode ser uma voz off, digamos, de uma personagem secundária, naturalmente, como deve imaginar. Portanto, há diversas formas de fazermos isso e que nós estamos perfeitamente abertos a que isso faça. Nós, sinceramente, o que queremos, e que eu acho que, sinceramente, Portugal merece, Fátima também e o Papa Francisco idem, é que este filme, em 2017, possa estar no cinema a nível mundial e nas televisões em todo o mundo. E vai estar, eu quero acreditar que sim. Rui Pedro, olhando para essas figuras maravilhosas que já estão produzidas, eu sei que também levaram muito tempo a serem feitas, não é? Nós olhamos para isso e achamos que é só um desenho, não. Muito tempo até chegarmos a essa figura da Jacinta e do Papa Francisco. Quer falar um bocadinho sobre elas? Sim, era bem. As figuras passam por um sistema em que há um ilustrador que, portanto, pega numa imagem e faz primeiro a lápis, depois transforma-se, às vezes em moldes. Hoje em dia as impressoras 3D também já facilitam isso, mas primeiro, há muitas que são feitas até em plasticina, primeiro para ter o primeiro esboço, e a partir daí passa-se para as imagens computadorizadas e nascem. Isto, desenhar um boneco destes, é um processo que pode envolver aí umas 15 pessoas e demorar 3 meses. Posso dizer que cada boneco, digamos, do filme vai ter uma única pessoa responsável pelo próprio. Tanto que existe aqui, o realizador chama-se diretor de arte, porque o realizador é para homens e o diretor de arte é para bonecos, salvo seja. E, portanto, nós até agora nós já temos naturalmente mais avatares desenvolvidos. Achamos que a Jacinta, por ser a miúda que teve uma história muito curiosa de vida e principalmente de morte, uma história triste. A Jacinta, quem tiver a oportunidade e nessa pesquisa nós vimos isso, a Jacinta era uma miúda, embora não pareça das fotografias, loirinha de olhos verdes, quer dizer, era extremamente bonita, quer dizer, pelo que dizem os registros históricos, naturalmente, não tive o prazer de a conhecer, mas e portanto quisemos pôr tanto a questão da Jacinta, que é um boneco, a meu ver, que está muito bem conseguido. Ainda não tenho a palavra final da diretora de arte, que é uma pessoa também que, essa sim, que é francesa, mas que vai colaborar connosco, como o Papa Francisco. Portanto, isto foi desenhado pelos nossos profissionais, que depois ainda darão um toque, digamos, das pessoas, os tais mestres, sem desprimor, naturalmente, para os nossos criativos que temos cá em Portugal, mas nós queremos realmente é que, liderando os portugueses, todos os departamentos, neste caso foram 5 ou 6, desde a pesquisa do guião, da produção, parte musical, e depois a parte de marketing, de fundraising, tudo, não sei, digamos que está envolvido nisso, mas não nos podemos coibir de ir buscar os melhores internacionais para trabalhar para que esse processo seja realmente merecedor e revelador do que é Fátima em todo o mundo. E essa imagem correspondeu àquilo que tinha desenhado na sua cabeça?
Não, superou completamente as minhas expectativas. Eu não sei fazer estas imagens. Não sou eu que faço as minhas imagens, por isso é que prefiro contratar os melhores das áreas para fazer. Acho que uma pessoa, quando se sabe, eu realmente tive a felicidade de ter a ideia, tive a felicidade de começar a falar com as pessoas e podê-la pôr em movimento. Tenho a infelicidade de não ter este dom de fazer um desenho desta qualidade como os profissionais fizeram, e quando me dizem que ainda por cima, quando tiver o toque de magia da diretora de arte, que ainda fica muito melhor, ou quando ainda esta semana me disseram, mas já temos aqui uma versão ainda mais atualizada do Papa Francisco, portanto melhorada. Eu sinceramente, olhando para isto, não sei muito como é que é possível melhorar, mas se me dizem isto, ainda fico cada vez ainda mais surpreso como é que isto vai ser, e quando nós podemos realmente mostrar mais. Pronto, esperemos é que uma pessoa, para mostrar mais, também é aquela pescadinha de rabo na boca, que se costuma dizer, não é? Portanto, que já foi aqui bastante explanado e que não vale a pena estar a reiterar mais. Não é? Bater mais no ceguinho. Rui Pedro, em relação à história em si, vamos conhecer pormenores que nunca tínhamos ouvido falar? Vão haver pormenores giros. Haviam coisas curiosas, que o Francisco o Francisco, estamos a falar do Pastorinho, andava sempre a tocar pífaro. A Jacinta adorava dançar, andava sempre a dançar de um lado para o outro. Quando perdia um jogo, amoava e facilmente ficava a chorar. Portanto, há pormenores. Eu diria que o estado da arte mesmo, digamos, na parte do filme, vai ser na parte das aparições. Digamos, aqui não há muitas versões sobre como foram as aparições. Há os céticos e os não céticos. Os que acreditam e os não acreditam. E os que acreditam só há uma versão, digamos, oficial. Obviamente que uma pessoa depois, se nós fôssemos pegar nos ramos todos da história de Fátima, quer dizer, já nos lançava para a história do comunismo. Mudaram, quer dizer, no fundo, isto vem desde o tempo dos bolcheviques, que mudou a história da Europa. Quer dizer, estamos a falar de um possível Papa que seria assassinado, ou que ainda está para ser, não se sabe. Falava do fim da guerra, da queda do Muro de Berlim. Quer dizer, portanto, isto mexe com a história toda europeia e mundial. Portanto, nós, para fazermos um filme que abordasse tudo isso, tínhamos que fazer uma longa-metragem, e uma sequela, uma trilogia, seja o que for, para o filme poder ser representado. Não, basicamente vão ser 3 miúdos contemporâneos, mais ou menos da idade dos Pastorinhos, que vão contracenar, vão entrar contracenar com os Pastorinhos. O filme chama-se Só Fé por causa disso, porque os miúdos contemporâneos vivem num mundo que corre tudo um bocadinho ao contrário. Espero que a argumentista não fique chateado se eu revelar isto, mas as pessoas andam para trás. Quando começa o outono, digamos, as folhas caem do chão para cima, para as árvores, é tudo ao contrário. No mundo da fé, que tem uns cenários fantásticos, idílicos, as pessoas, ninguém acredita, desculpe, no outro lado, no mundo da não-fé, no mundo atual, as pessoas não acreditam em nada, os pais não acreditam nos filhos, quer dizer, é um mundo de desconfiança. E depois eles percebem que há um mundo da fé, que é o que se passava há 100 anos atrás. E aí é que os Pastorinhos, na sua inocência, também vão conseguir perceber o que é que são os gadgets hoje em dia, vão perceber o que é que alguns pormenores, entre aspas, engraçados. Vai ser uma história muito gira de amizade, e principalmente era isso que nós queríamos, principalmente ainda por cima, quando temos vozes que não são católicas e que são pessoas que gostam de Fátima, quando temos vozes que não temos quando temos vozes. Eu peço desculpa, que eu agora estava aqui a ter aqui uma ideia, porque a primeira coisa que eu vou fazer, e porque estava aqui a ler, é que realmente nós falta-nos a voz para um Papa já falecido, porque os Papas também vão entrar nesse cenário, e eu acho que hoje à tarde vou mesmo tentar arranjar o contacto do Mel Gibson e fazer-lhe um convite, se ele quiser, para fazer neste filme pelo menos uma voz off também, nem que seja de 1 minuto, visto da sua paixão de Cristo que mostrou à irmã Lúcia. Quem sabe, se calhar poderia aceitar esse convite. Olha, lembrei-me agora. Rui Pedro, à medida que o tempo vai passando, e porque realmente 2017 já está aí há um ano e pouco, mais ansioso vai ficando? Quem, eu? Não, eu tenho a certeza que o filme vai ser feito. Não tenho fé, neste caso, que o filme vai ser feito. Eu tenho fé que todo o trabalho que já foi desenvolvido, todo o investimento que foi feito, mas admito que é mesmo secundária, a questão que estamos a falar é mesmo do trabalho que foi feito, de tudo que já pesquisamos e do alcance que isto pode ter, para mim é primordial.
E eu tenho a certeza que o filme vai ser feito, de uma forma ou de outra. Já tive atenção que no meio destas situações todas nem tudo é mau. Eu conheci muita gente boa, pessoas quase anónimas, amigos de infância, pessoas que já nem algumas que eu não tinha contato regular e que foram os primeiros a dizer, pá, eu quero participar, eu quero ajudar. Quer dizer, portanto, isto é notável, porque às vezes uma pessoa pensa vai diretamente pensando em tudo que na classe mais alta, mais alta não, às vezes não é mais alta, pelo visto, às vezes até não é tão alta como isso, porque se fosse, pelo menos tinha a educação de ter uma resposta, mas pelo menos pessoas que se esforçaram a dizer, pá, não conseguimos por causa disto, ou pessoas a dizer que se esforçaram, olha, por muito esforço que eu queira, vou-te ajudar com isto, que é o que posso, e portanto isso é notável, a aprendizagem que nós temos em mais um projeto desta envergadura. Ainda não se arrependeu de teres entrado nesta grande de forma aventura? Absolutamente nenhuma, pelo contrário, cada vez mais convicto. Bom, Rui Pedro, porque estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, eu vou repetir só os contactos que o Rui Pedro Oliveira aqui deixou, no caso de ter algum interesse em especial, alguma dúvida, o 226155993 ou então 930597277. São então os contactos que estão disponíveis para conhecer melhor um bocadinho este Fé. Rui Pedro, muito obrigada por ter vindo até aqui. Obrigado, eu. E assim termina mais um Porto de Honra. Hoje, Rui Pedro Oliveira partilhou connosco o filme Fé, com estreia prevista em 2017. O Porto de Honra regressa de hoje a 8 dias. Tenham um bom domingo e uma boa semana. Porto de Honra.